quando eu leio aqui Lula da Silva, tudo isso me vem à mente. Essa repulsa a esses criminosos, essas oligarquias criminosas, essa ladroagem toda, essa ditadura toda, sabe? Uma profunda indignação, uma profunda ojeriza, uma profunda repulsa a esse tipo de gente aqui. A mesma repulsa que eu tenho de nazi-bozista, de nazi-lavajatista, esses serviçais, esses cachorros loucos da mídia, essa rataria pretoriana midiática, esse mundo de corrupção, de lama, sabe? Tudo isso expresso aqui por uma definição racista contra o presidente Lula, né? E aí vai, né? Segue as diatribes, né? O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, que não faz muito, expulsou o embaixador brasileiro Breno de Souza Brasil Dias da Costa, olha o nome do sujeito, Breno de Souza Brasil Dias da Costa, de Manágua, agora acusa o governante brasileiro de se alinhar aos Estados Unidos e querer representar os interesses yankees na América Latina. Como é que é? Agora acusa. Ele não acusou, ele constatou. Né? A postura do Lula tem sido essa mesmo. Comentei bastante aqui ontem. Não se sabe por que o Lula adota essa postura de imperador, não é isso? Dom Pedro III, o Dom Pedro III, eu exijo as atas, eu não sei o quê, né? É um regime desagradável, essas coisas que o Lula vem falando aí, sabe? Esses desatinos, na verdade, assumindo o discurso dos nazifascistas, não é isso? O Daniel Ortega foi uma reação. Cada um reage de um jeito, o Maduro reagiu de outro jeito, ele falou de maneira indireta, não é isso? Certamente muitas outras lideranças da América Latina gostariam de falar a mesma coisa, não fala por questões outras, não é isso? Que é o Lula, a representação que o Lula tem, a representatividade, né, o papel que o Lula tem, que o Brasil tem, tudo isso. Agora, o tratamento que o Lula deu para a Nicarágua, isso, corresponde exatamente ao que o presidente Daniel Ortega deu para ele, sabe? É isso aí, né? Quem fala o que quer, não é assim que o povo diz? Quem fala o que quer, ouve o que não quer, não é isso? Por que ele tinha que se meter lá com o padre, sei lá o quê, na Nicarágua? Porque o Papa pediu? Ele poderia ter falado para Vossa Santidade, né? Sua Santidade? Como é que é o negócio? É para santidade, em resumo, né? Santidade. É um problema da Nicarágua, né? Um problema interno. Tem uma Carta das Nações Unidas, né? Eu vou tentar falar com o Daniel Ortega para ver se ver, né? Pedir para dar uma pesquisada nisso, para saber exatamente o que esse sacerdote andou fazendo. Sabe? E aí, tal, depois eu converso com o senhor, dou uma ligadinha para o senhor, ou dou um pulinho aqui no Vaticano. Dá para ir no final de semana lá no Vaticano, não é isso? Dá uma conversada com o Papa, não sei. Ele fez isso? Não. Daniel Ortega, você quer falar do quê? De nazista, fascista? Não. E aí ele andou falando coisas do Daniel Ortega, não é isso? Agora, o que o Estadão fez aqui? Saiu em defesa, exatamente, dos nazistas, dos fascistas, né? Do sacerdote. Tem tudo para ser né? Pelas indicações que se tem, né? É um sacerdote nazista. Esse Breno de Souza Dias da Costa, que também é a mesma coisa, sabe? Aí vem o Lula com essa história. No 7 de setembro, se eu convidar algum embaixador e ele não quiser vir aqui, por isso eu vou expulsar ele daqui. O que é que tem a ver o Estadão com as calças, hein, Lula? Isso, essas posturas, né, de Dom Pedro III, do Lula. E aí, deve ter as razões aí que a gente, né, a gente imagina, mas não sabe, né? As declarações delirantes de Ortega, grande aliado de Nicolás Maduro, foram motivadas pelo fato de o Brasil não ter reconhecido a vitória do ditador venezuelano no arremedo de eleição presidencial por ele encenado no mês passado. Aí a coisa vai por aí afora, sabe? E aí, no final das contas, ainda há tempo de recuperar a credibilidade perdida. É, o Lula perdeu a credibilidade onde? Com a Venezuela, a relação é mais complexa. Maduro também é mau amigo e afastar-se dele, que não dispensa a oportunidade de debochar da diplomacia brasileira e de suas iniciativas, é prudente, sem que se deixem de lado as relações com o país com o qual o Brasil compartilha fronteira e problemas. O Maduro fez o quê? Quando que ele debochou da diplomacia brasileira, de suas iniciativas? Motivo tem, mas eu nunca vi. Essa história joga assim, é típico de jornalismo vagabundo, não é isso? Pensamento ditatorial, sabe? Joga assim no ar. Né? Ele não debochou, ele ironizou. Sabe? É bem diferente, deboche e ironia, sabe?
essa questão, por exemplo, das atas, né, da auditoria das atas. Quem respondeu ao Maduro? Por que a Carmen Lúcia se apressou em divulgar uma nota em nome do TSE, sabe, e impedir a ida de representantes da Justiça Eleitoral lá na Venezuela? Por quê? Por um motivo torpe, não é isso? Argumentações, fuleiras, como se diz no Nordeste, sabe? Torpe mesmo, a palavra é essa, torpeza e assim por diante. Mas, enfim, com Lula na presidência, o Brasil realmente voltou, mas para ser ridicularizado por ditadores outrora tratados como companheiros. É isso que você ganha, né, Lula? A postura de Dom Pedro III, você vai ganhar esse tipo de coisa aqui, sabe? Você vai falar alguma coisa, você tem que se contrapor, né? Esses vagabundos aqui, né? Isso, essa mídia vagabunda de sarjeta aqui. Aí você não vai agradar eles, porque você não é da Casa Grande, nunca eles vão te aceitar. E, ao mesmo tempo, cria, né, arestas, hostilidades, né, aí de presidentes legítimos, eleitos, que cumprem as constituições, o direito constitucional, sobretudo o Nicolás Maduro da Venezuela, que ninguém contesta, ninguém explica por que ele é ditador, né? Simplesmente dizem que ele é ditador, como esse vagabundo da Folha acabou de dizer aqui, que o Xi Jinping é ditador, o Partido Comunista é corrompido, né? Essa, essa, essa junção de jacaré com cobra d'água, né, do Elon Musk, da Tesla com o X aqui no Brasil. Uma coisa é o X no Brasil, outra coisa é a Tesla na China. Sabe? Ou seja, uma vagabundagem intelectual, né, jornalística, uma deformação dos fatos para fazer propaganda anticomunista, como faz aqui o Estadão, sabe? Deformação grosseira, obtusa, tosca, e ataca o Lula. Ô, Lula, e aí? Os ditadores vão ficar ridicularizando você? Você faz isso, vai lá, né? Faz um pugilato, sabe? Quem for mais homem, cospe aqui, sabe? Molecagem, não é isso? Moleque de escola, no meu tempo, fazia isso. Ia resolvendo as coisas na porrada, né? E ficava, quem vai atacar primeiro? Aí chega um provocador, um estadão da vida, né? Um vagabundo desse aqui da Folha, Patrick Igor aqui. Quem for mais homem, cospe aqui. Tá? Ainda há tempo de recuperar a credibilidade perdida, ainda mais quando se tem a pretensão de liderar o mundo democrático, como Lula anunciou que fará o mundo democrático. O mundo democrático é a ditadura neoliberal, né? O fascismo. O nazifascismo agora chama-se mundo neoliberal, mundo democrático. Aproveitando os encontros internacionais que o Brasil sediará nos próximos meses, o primeiro passo para isso é reafirmar sem ambiguidade que o Brasil, malgrado negocie e dialogue com todos os países do mundo, né, se sente mais à vontade com democracias e defende o direito dos povos de todo o mundo de serem livres. Não é tão difícil. O linguajar, o sequestro das palavras, das formulações, né? Os povos de todo mundo de serem livres. Livre do quê? Para ser livre, a primeira coisa que tem que fazer, quem dizia isso era o Cláudio Abramo, que foi aí, ele tinha assim um viés trotskista, né? Ele se dizia trotskista, mas ele era assim, né, muito atinado nessas questões políticas, e ele foi assim figurão da Folha, do Estadão, né? Um jornalismo assim de alta patente desses jornais, né, que ele dizia o seguinte, que para ter democracia no Brasil, a primeira coisa que tinha que fazer era fechar as televisões, alguma coisa assim, né, privadas, ou os jornais também, é isso. Então, para ser livre, a primeira coisa que tem que fazer é aplicar a Constituição. Aplicar a Constituição, fecha. Fecha o X do Elon Musk, fecha o Estadão, fecha o Globo, fecha a Folha, não é isso? Agora nós vamos fazer aqui uma mídia democrática. Na Venezuela, eles não chegaram a fechar, simplesmente criaram uma mídia democrática, só isso. E deixa a mídia, deixa o Estadão, Folha aí, sabe? Latindo, rosnando, e vai competir com a democracia. Agora pergunta lá na Venezuela, como é a democracia na Venezuela? Isso que eu falei, pergunta para o povo, o que é a geopolítica, o que está acontecendo, não é isso?